lá da terra do Egito, o Deus que fez milagres, o Deus que fez prodígios, se é esse Deus que fazer o que nós vamos propor aqui, então a este Deus é que nós devemos adorar. Ou seja, ou vai ou racha. Exatamente. E nós vamos começar aqui lendo 1 Reis, no capítulo 18, do verso 30 a seguir. Irmão Ed, como é de costume, o senhor já é de casa, eu vou começar lendo e o senhor vai discorrendo conosco, que eu mesmo estou ansioso para ouvir o senhor falar sobre esse tema. Então vamos lá. Aqui em 1 Reis, capítulo 18, verso 30, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Irmão Ed, o altar estava quebrado. O altar estava fendido. Tem uma história aqui, né? Tem. E nós precisamos entender o propósito desta história, o porquê que o altar estava fendido, estava rachado, né, irmão João? A gente pega e, ao ver a história, ao analisarmos a história, nós vamos ver que o profeta Elias, né, ele foi um dos profetas, um dos homens, né, do Antigo Testamento que fora trasladado, né, pelo Senhor. Nós temos dois homens que não viram a morte no corpo físico, porque o Senhor os arrebatou, os tomou para si. Eita, o primeiro destes homens, Enoque. Enoque. Né? A Bíblia fala para nós que ele andou com Deus, né? Irmãos, é tão importante isso, porque Deus falando isso, que o Enoque andou com ele, é porque a vida do Enoque, ele estava devotado totalmente para fazer a vontade do Senhor, a ponto de o Senhor o levar, o pegar para... E o segundo desses homens é o Enoque, o Elias, o profeta Elias. O profeta Elias foi levado numa carruagem de fogo. Exatamente, né? O profeta Elias, ele teve uma ênfase no ministério, né, como profeta, porque nós vamos ver vários textos, né, falando a respeito do Elias, até esse contexto aqui, que é um contexto que muitos pregadores utilizam ele, que neste contexto aqui vai falar a nós, vai mostrar para nós a finalização dos 3 anos e meio que o profeta havia profetizado que não haveria chuva sobre a terra. É até aquela música, né? Eu vejo uma pequena nuvem. Sim, sim. Quando vocês cantam essa música, irmãos, está remetendo a essa época aqui. Esta passagem, um pouco mais à frente, depois do verso 39, nós vamos ver aí lá para frente que ele fala para o servo ir lá, subir no cume do monte e olhar o céu para ver se via alguma nuvem. Tá mais à frente aí, nós não vamos entrar neste contexto, porque nós vamos falar nos versículos antecessores a estes. Então, o profeta Elias, ele estava passando, na verdade o povo, os profetas da época, estavam passando por uma grande perseguição da esposa do rei Acabe, a Jezabel. Sim, né? Ela estava perseguindo os profetas. Sim. Estava passando isso tudo na espada. Matando, né? Matando todos eles. Aí, irmão João, nós vamos ver que ele pega, ao chegar mediante lá ao Acabe, ele estava sumido, né? Porque estava tentando achar ele para poder matar ele, porque segundo eles era o último dos profetas, só que havia mais profetas. Depois Deus falou com ele, né? Falou que tinha guardado outro. Isso, que escondeu lá. Aí a Bíblia pega e fala para nós, irmão João, que quando ele entra na presença do Acabe lá, ele fala, juntai lá os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que nós vamos fazer um negócio aqui hoje. Nós vamos fazer um teste aqui. Porque o povo está cocheando entre dois deuses. Sim. O povo estava dividido, né? A nação de Israel, o povo de Israel estava dividido entre dois deuses. Aí o Elias veio e falou, traz eles aqui que nós vamos fazer um teste. Se é o Deus deles, então vocês adoram a ele. Agora, se é o Senhor nosso Deus, o Deus que nos tirou lá da terra do Egito, o Deus que fez milagres,
milagres, o Deus que fez prodígios, se é esse Deus que fazer o que nós vamos propor aqui, então a este Deus é que nós devemos adorar. Ou seja, ou vai ou racha. Exatamente.